Bom dia, gente. Hoje nós vamos dar continuação à nossa aula de espanhol, onde nós vamos trabalhar a questão da leitura, da interpretação. Como nós sabemos, como é conhecido de todos, a prova de espanhol do Enem, ela não visa diretamente a gramática. Ela é constituída basicamente de textos para interpretação. Só que a gente sabe que, embora a gramática ela não esteja sendo cobrada diretamente, nós sabemos que para você interpretar esse texto, para você poder compreendê-lo, você tem que ter um conhecimento, um domínio minimamente da gramática, do vocabulário da língua. Não tem como a gente aprender a ler, a entender, a compreender um texto em espanhol se não tivermos o conhecimento básico das regras gramaticais principais. Nós precisamos ter a aquisição de um bom vocabulário. Esse vocabulário, claro, ele acontece de forma natural. À medida que você for lendo, à medida que você for interpretando mais textos, à medida que você for procurando conhecer melhor o espanhol, aí você vai adquirindo esse vocabulário, essas informações que vão ajudar muito você numa leitura completa, é você ler uma frase inteira, é você ler, entender a ideia principal, é fazer a leitura atentando para o contexto global, para que você possa entender o significado das palavras de uma forma clara. Agora, é importante sim estudar as regras gramaticais e muitas vezes eu vejo que o aluno não desenvolve esse interesse por achar que a prova ela é só textual, eu não preciso, eu não tenho essa necessidade, mas que fique claro bem aqui que é muito importante, é de grande valia para o estudante que sonha em ter um bom resultado no Enem, aprender, estudar a gramática espanhola, os conteúdos que nós estamos trabalhando, que vamos trabalhar mais ainda. As dicas, elas são simples, são claras e são bem decisivas para a compreensão do texto. Nós sabemos que para entender um bom texto, nós temos que conhecer as palavras e lembrar que temos aquelas divergências léxicas, não é isso? Que são o quê? São aquelas palavras que parecem com o português, mas que têm significados diferentes. São aquelas palavras que são iguais entre espanhol e português, mas se escrevem de forma diferente. Outras têm a tonicidade, outra muda o gênero. Mas o nosso enfoque hoje, nesse primeiro momento dessa análise, dessas estratégias de leitura, está voltado para os verbos. Nós vamos dar um enfoque muito grande aos verbos em espanhol. Nós temos que entender que os verbos, primeiro, nós temos que conhecer os modos. Nós temos que saber quem são os modos verbais. No espanhol, nós também temos o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo é aquele que indica uma ação real, concreta, é uma verdade, é uma certeza. O subjuntivo é aquele que indica uma possibilidade, uma probabilidade, uma dúvida, uma incerteza. Geralmente, no espanhol, são acompanhados por palavras como ser, quizás, talvez, né? Ojalá, tomara, possivelmente. Então, ele dá aquele enfoque de uma dúvida, de uma incerteza. Se eu digo eu vou a estudar para el Enem, eu vou estudar, eu vou estudar, é um fato, é uma coisa que realmente está acontecendo. Agora, se eu digo quizás eu estude, quizás, talvez eu estude, fica vago, não é isso? Fica vago, não dá uma certeza, é uma probabilidade, é uma possibilidade.
possibilidade, certo, gente? E temos o imperativo. O imperativo, ele expressa um pedido, uma ordem, uma incerteza. Se eu digo, Ninho, cállate, menino, te cala, uma ordem. Mas se eu digo, por favor, cállate, é um pedido. Vamos acalhar-nos? Ou seja, vamos nos calar? É um convite. Então, vocês têm que estar atentos para esses modos verbais. E temos também no espanhol o potencial. O potencial, ele se confunde muito com o imperativo, porque ele também indica um pedido, uma súplica, um mandato. Só que ele não dá uma ideia de orientação. Porque o imperativo dá uma ideia de orientação, o potencial não. Mas o que eu quero que vocês se preocupem nesse exato momento é diferenciar o indicativo do subjuntivo e do imperativo. E lembrar que em espanhol nós temos os tempos do presente, pretérito e futuro. Não é isso? Presente simples, aí temos o pretérito, que são 4 pretéritos, pretérito imperfeito, pretérito perfeito simples, pretérito perfeito composto e pretérito plusquamperfeito. E o futuro são 3, mas no Enem nós só precisamos nos preocupar com o futuro simples. Então vamos dar início do presente e, como já temos uma boa bagagem dos verbos regulares, nós vamos dar continuação do nosso estudo com os verbos irregulares, que são aqueles que, ao serem conjugados, eles não mantêm o mesmo radical. O seu radical modifica de acordo com a conjugação, certo? Lembrando que essa mudança, ela acontece no meio do verbo, não é isso? O finalzinho do verbo, ele sempre se mantém. Eu até coloquei isso no material de vocês. E, assim, existem algumas irregularidades que são muito importantes. A principal delas é a diptongação, que é aquela que atinge a vogal do verbo. É quando nós trocamos uma vogal por um ditongo. Ela se classifica em 4. Como eu coloquei para vocês, é a troca de é por ié, a troca de i por ié, a troca de o por ué e a troca de u por ué. Exemplo, o verbo querer. Yo quiero, tú quieres, él quiere. Nosotros queremos, vosotros queréis, ellos quieren. Observe que na hora de conjugar, o verbo querer trocou o é por ié, yo quiero. Só que vocês podem observar que isso não acontece na primeira pessoa do plural, nosotros, nosotras, nem na segunda pessoa do plural, vosotros, vosotras. Nosotros queremos, nosotras queremos, vosotros quereis, vosotras quereis. Por quê? Aprendam e não esqueçam. Não esqueçam que toda irregularidade que atinge a vogal do verbo, vocês estão prestando atenção? Toda irregularidade que atinge a vogal do verbo, certo? Ela não acontece na primeira e na segunda pessoa do plural. Então, sempre que tivermos uma diptongação, nós e vós ficam fora da regra. Isso é regra, é básico, certo? É comum o brasileiro, o aluno que está aprendendo o espanhol, falar, nosotros queremos, nosotros pensamos, nosotros dormimos, nosotros jugamos. É um erro que é muito comum no espanhol. Só que vocês agora vão aprender e não cometê-lo mais, certo? Nós e vós ficam fora das regras que envolvem a vogal do verbo. É como o caso da outra irregularidade, que é a troca de é por i.
Um exemplo é o verbo pedir. Eu fiz um esquema básico para vocês. Por enquanto, é um esquema básico, onde a gente está fazendo a introdução do conteúdo, certo, gente? Então, eu coloquei para vocês como exemplo o verbo pedir, que na hora de conjugar, você diz, yo pido, tu pides, él pide, nosotros pedimos, vosotros pedis, ellos piden. Vocês estão vendo? Nós e vós novamente fora da regra. Por quê? Porque nós estamos falando daquela irregularidade que atinge a vogal do verbo. E se essa irregularidade atinge a vogal do verbo, obviamente nós vamos manter a primeira e a segunda pessoa do plural fora da regra, certo? Então, a diptongação é a troca de uma vogal por um ditongo e se divide em 4. A troca de E por IE, a troca de I por IE, a troca de O por UE, que é dormir, duermo, a troca de U por UE. Jugar, yo juego. Nosotros jugamos. Certo, gente? E temos o verbo pedir, que é quando você troca o E por I. É o caso do verbo servir. Yo sirvo, tu sirves, nosotros servimos, certo? Você troca o E por I. Lembrando que nas irregularidades que atingem a vogal, nós e vós ficam fora. Ah, mas isso está muito repetitivo. Tem que ser, porque isso aqui são regras que vocês não podem deixar de conhecer, de aprender. O espanhol, ele tem essa questão de que muitos verbos, eles são, é o que a gente chama da gramática popularizada, não é isso? É quando nós temos uma infinidade de verbos que acabam se tornando populares, que são conhecidos como dialectales, que é o do cotidiano, do dia a dia mesmo, não é isso? O nosso dia a dia acaba modificando. Um exemplo é o verbo gostar. No espanhol, gustar, ele é um verbo irregular, mas ele tem uma característica muito própria por ser conhecido como um verbo pronominal. Por exemplo, a conjugação a mí me gusta, a ti te gusta, a él le gusta, a nosotros nos gusta, a vosotros os gusta, a ellos les gusta. Vocês podem observar que a conjugação não muda. A mim me gusta. Agora observa. Se o complemento tiver no singular, a mim me gusta música. Mas se o complemento tiver no plural, o verbo também se altera. Ó, a mim me gustan las músicas. Então, esse acréscimo do N no verbo gusta, gustan, caracteriza que o verbo está saindo do singular para o plural, baseado num complemento, certo? A mim me gusta chocolate, a mim me gustan chocolates. Mas aí um exemplo que eu estava falando do verbo dialectal, popularizado, é que, embora eu saiba que essa é a regra, que é a questão do uso correto do verbo gustar, eu posso utilizar de uma outra forma. Um caso é quando eu quero dizer que eu gosto de alguém. Se eu quero dizer que eu gosto de vocês, vamos botar no singular para ficar mais claro. Eu quero chegar para uma pessoa e falar que eu gosto dela, me gustas, olha com S. É errado? De forma nenhuma. Hoje é permitidíssimo. Então, ó, esse permitidíssimo foi errado, viu? Que é um verbo. Permitido. Então, o certo seria, eu poderia dizer, a mim me gusta usted. Mas se a pessoa, eu estou tratando por tu, faz parte do meu vínculo afetivo, ou familiar de amizade, que eu tenho um grau de intimidade para usar o pronome tu, aí sim eu não preciso dizer a mim me gusta usted. Eu simplifico com me gustas,
certo? Isso é a questão da irregularidade que eu estou falando. Isso acontece com muitos verbos no espanhol, que eles são popularizados de acordo com as necessidades. Existem países na América Latina que pouco se usa a diptongação. Existem verbos que vão modificando. Essa questão do espanhol, você tem que entender que é como o português. Ele varia muito de acordo com Portugal. O espanhol é a mesma coisa. São vários países. Não é correto a gente falar que um país fala melhor do que o outro. Não. Existe a questão da adaptação regional, que é bem diferente, certo? Que é um assunto que nós vamos ter que trabalhar muito na frente na questão dos textos. Mas voltando aqui para os verbos, nós temos também uma irregularidade. Bom, antes de eu voltar, as irregularidades vinculadas à vogal, nós e vós ficam fora da regra. Mas nós também temos aquelas irregularidades que são vinculadas com a consoante do verbo. Quando eu estou falando de consoante, na grande maioria dos verbos, essa irregularidade atinge apenas a primeira pessoa do singular. Yo, no caso eu. É como o acréscimo do G em alguns verbos. O verbo tener. Yo tengo. Tu tienes, él tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. Observa que tener fica eu tenho, eu acrescentei o G. E esse G só é acrescentado na primeira pessoa do singular. Mas vocês podem observar que esse verbo tener, eu tenho, tu tienes, ele também tem uma segunda irregularidade, que é a diptongação. Vocês observaram? E aí você pode me perguntar, sim, professora, mas o verbo tem duas irregularidades. Qual é a que vai prevalecer? Não tem isso, não. As duas são importantes. As duas são muito importantes. As duas são muito, muito importantes. A diferença é que uma vai ter um destaque maior. Se eu tenho um verbo que tem duas irregularidades, uma na consoante, como é o acréscimo do G, e uma na vogal, prevalece a da consoante. Então, o verbo tener tem como principal irregularidade o acréscimo do G na primeira pessoa do singular, certo? E tem como segunda irregularidade a diptongação. Tu tienes, él tiene, ellos tienen. Porque lembrem que nós e vós vão ficar fora da regra, certo? Aí nós temos, como salir. Yo salgo, tu sales, él sale, nosotros salimos, vosotros salís. Meu livrinho aqui tá todo velhinho, mas tem nada não. Eu salgo, tu sales, salgo. É que nem o caso do verbo do acréscimo do Z. Por exemplo, em conocer. Eu conosco, tu conoces, ele conoce. É o acréscimo do Z antes do C, conosco. Mas tem um som de S. O Z no espanhol, ele tem som de S. Mas só acontece também na primeira pessoa. Eu conosco, tu conoces, ele conoce. Conocemos, conheceis, conhecem, certo? E aí, tem um caso, por exemplo, eu coloquei para vocês, aquele que troca o E por IG. É o caso do verbo traer. Traer, eu troco o E por um I e um G, Eu traigo, na primeira pessoa do singular. Da segunda em diante, normal. Eu traigo, tu traz, ele trai, traemos, traeis, traem. Temos aqueles verbos que trocam C por G, é o caso do verbo decir. Troco C por G, eu digo, tu disses, ele disse, nós outros decimos. Agora, essa troca pelo G, eu digo, só acontece na primeira pessoa do singular, certo? E temos aqueles verbos que são considerados inclassificáveis. E o que é isso, inclassificável? São aqueles verbos que quando você escuta um nativo, um hispano-falante, você não consegue diferenciar, porque ele geralmente muda, não todos, mas a grande maioria muda em cada pessoa. Um exemplo é o verbo oler, que é de cheirar,
que fica yo huelo, tu hueles, el huele, nosotros solemos. Então, é isso que eu quero que vocês entendam nessa primeira parte da nossa aula, essa questão das irregularidades do verbo, certo? Por hoje nós estamos encerrando. Eu vou deixar o material de apoio para vocês estudarem, pesquisarem, e a atividade vai estar cadastrada ali no ICEDUC. A todos vocês um bom dia e até a nossa próxima aula. Tchau, gente!